Weifraud e a estratégia de Stalin. Você sabe quem fala demais, em entrevistas e salas de bate-papo, está sujeito a tropeçar e revelar seus próprios segredos, não é? E se eu contar que estamos revivendo a história? Segue o fio. Primeiro, você sabia que os comunistas, que batem no peito até hoje contra o fascismo e o nazismo, não apenas fizeram o pacto de não agressão com Hitler, mas efetivamente o ajudaram a subir ao poder. Todos sabem do pacto de não agressão Ribbentrop-Molotov. Na época, diante dos alemães, Stalin saudou Hitler como um igual, e era o mesmo. Guarde essa informação. Já aos soviéticos, Stalin chamava Hitler de navio quebra-gelo da Revolução, Viktor Suvorov, e Sebrakir. Por Rodrigo da Silva do @Rodrigo da Silva, em 31 de agosto de 2020. Abre aspas. Na década de 1940, os estados bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, foram ocupados pela União Soviética graças a um acordo entre Hitler e Stalin conhecido como Pacto Molotov-Ribbentrop. Lancashire, biógrafo de Hitler, conta que Stalin fez um brinde a Hitler após a assinatura. Fecha aspas. Stalin queria Hitler no poder para seu projeto de poder. O que poucos sabem, e a esquerda escamoteia, é que a Internacional Comunista, liderada por Stalin, no momento decisivo das eleições alemãs adotou uma estratégia errada de atacar socialistas e não os nazistas. Abre aspas. A vitória do nazismo nunca foi inevitável. Ela ocorreu por uma complexa combinação de fatores, em que um dos mais importantes foi a política adotada pelo KPD stalinizado, que considerava a social-democracia como a principal inimiga da classe trabalhadora e por isso se recusava terminantemente a realizar com ela qualquer frente única para barrar a ascensão de Hitler. Não seria um exagero dizer que a história não conhece até hoje maior exemplo de estupidez e cegueira política. O preço deste erro foi pago com o esmagamento do movimento operário alemão e com a Segunda Guerra Mundial. Fecha aspas. Claro que de errada, não tinha nada. A ordem de Stalin era não unir os comunistas aos socialistas, mas ignorar ou até passar pano para os nazistas. Mas se comunistas e socialistas são como gêmeos fraternais, como podem ter engolido essa ideia? Faz sentido. No entanto, aceitaram e fizeram de bom grado, segundo Oswaldo Cogiola, Trotsky, a ascensão do nazismo e o papel do stalinismo. Diziam ser preciso combater o social-fascismo, antes do nazismo. O nazismo será o último estágio do capitalismo antes da revolução social. Sim. Segundo Viktor Suvorov, o grande culpado, capítulo 7, foi a estratégia de Stalin que, além de financiar Hitler, atacar socialistas e não nazistas, colocou Hitler no poder. Preste muita atenção aqui, pois me parece que estamos vendo a história se repetir. Nas terras brazucas, temos uma versão farsesca, um clone da esquerda, que podemos apropriadamente chamar transconservadores, pessoas radicais que pensam ser conservadores, quando são, na verdade, a maior falsificação da história política brasileira. Weifraud, o mais incendiário transconservador, que se diz candidato ao governo do estado de São Paulo, mas não apresenta propostas para sua terra natal, está usando a estratégia de Stalin. Explico. Destilando teorias da conspiração contra Tarcísio, o escolhido de Bolsonaro, o transcandidato extrapola em entrevistas, tentando comprometer o presidente e seu governo sem apresentar provas, claro. Se as tivesse, já estariam até com Moraes e se tornariam melhores amigos. São só narrativas iguais às da esquerda. Por que será? Tal como Stalin, que se dizia honrado ao lado de Hitler, o transconservador que ridiculariza Datena a sua militância em Spaces, tem um áudio, posa diz então diante do apresentador. Veja. Se eu resolver ser senador e você for senador, candidato ao Senado, não vou te tratar como inimigo, Datena, vou te tratar como adversário. Não vi nada, não vejo nada que te desabone. Vai na mesma linha que o ditador. Mas se ele não critica a esquerda, mas ataca diuturnamente o presidente, como a esquerda, se nada fala contra ex-governador e nem contra o PSDB que domina São Paulo há décadas, facilitando a vida da esquerda, então ele não tem compromisso nenhum com a direita que diz defender. Objetivo. Quem, no cenário político, é o Hitler, o beneficiário. O desjulgado e liberado para concorrer nas eleições. Sim, pois os transconservadores já declararam que votarão nulo à presidência, o tal voto nulo. Então o objetivo é facilitar a volta da esquerda, claro. Como engolem uma atitude dessas?
tal como os comunistas alemães. Não enxergam que estão sendo manipulados por interesses pessoais do transconservador, como Stalin? Atacam impiedosamente o presidente, mas fingem não ver o risco da esquerda voltar com sangue nos olhos. E debocham. Não pode falar senão o PT volta. Mas eles não escutam o que o desjulgado tem dito. O que a esquerda diz não interessa? A esquerda é amiguinha dos transconservadores? O 9 ameaça a liberdade, regular a mídia, massacrar a classe média. Tudo bem para eles? Pior, na sanha vingativa, nem notam que mesmo magicamente elegendo vai fraude, o que parece impossível numa eventual vitória da esquerda na presidência. O que ele fará? Eles não estarão expostos a toda a agressividade prometida. Fugirão todos do país. Isso é suicídio. Para encerrar, trago os prints. Primeiro ele questiona se Tarcísio protegerá e, no fim, diz que vai tentar proteger. Se acontecer de verdade, dirá o óbvio, que o Estado não tem como proteger cada indivíduo. Veja e reflita. Abram Ventral do @Bramavente em 19 de março de 2022. Abre aspas. E quando vierem te prender? Como eu vou te ajudar? Com um discurso? Tem certeza que o Tarcísio, como chefe da PM de São Paulo, vai te proteger? Lurich Vitor responde. Senador. Não faça confusão. Abraham Ventral. Senado para mim é mais fácil. Porém, o Tarcísio não vai te proteger. Lembre-se do que estou falando. Por fim Abraham Ventral responde. Eu, realmente, não sou um político normal. Você e sua família podem estar em sérios riscos em 2 ou 3 anos. Como governador eu posso tentar proteger vocês. Como senador será muito mais difícil. Fecha aspas. Resumindo e comparando, como podem achar que esse cara seja um conservador? Abre aspas. Stalin não atacou nazistas, mas seus irmãos socialistas combateu o social-fascismo, uma desculpa. Com isso promoveu Hitler a subir ao poder. Não se importa com o destino do mundo. O resultado foi uma catástrofe. Vai fraude. Não ataca a esquerda, mas a própria direita. Combate o centrão, uma desculpa, com isso promove a volta da esquerda ao poder. Não se importa com o destino do Brasil. O resultado, se ocorrer, será uma catástrofe. Fecha aspas. PS. Em minha outra rede social, tem comentários do momento e outros materiais sobre marxismo, veja no fixado. Esse material também está lá para compartilhamento, inclusive, com um áudio não postado aqui. Entre no nosso grupo do Telegram. Ângelo Lorenzo.